Vamos falar agora sobre a modalidade subsequente, também conhecida como para frente, que certamente é uma modalidade que, independente de qual escritório contábil você for trabalhar, você vai ver isso aqui 99% das vezes. Então é bom a gente dar um foco aqui maior nessa operação, nessa modalidade, porque vai fazer muito mais sentido para você. Então, para nós compreendermos com facilidade, vou mostrar para você uma figura aqui. Ó. Nessa figura aqui, vamos nos atentar a esse quadro da esquerda, primeiramente, onde nós vamos ver uma operação onde não existe a substituição tributária. E depois nós vamos verificar no quadro à direita essa mesma operação existindo a substituição tributária. Ressaltando o detalhe, aqui eu fiz de uma forma mais didática, mostrando aquilo que você vai ver com muito mais frequência. Mas existem situações onde a indústria vai vender, por exemplo, para o comércio atacadista, o comércio atacadista depois vende para o comércio varejista, e o comércio varejista, por sua vez, vai vender para a pessoa física, o consumidor final. Enfim, o objetivo aqui é mostrar de uma forma didática você entender a lógica da substituição tributária. Como que funciona, então, se não houvesse o ICMS-ST? Muito simples, né? A indústria, ela vende para o comércio, logo ela tem que pagar ICMS. O comércio, por sua vez, vende para o consumidor final, ele vai ter que pagar o ICMS. Essa é a lógica geral do ICMS que a gente chama de ICMS e operação própria. Essa é a lógica geral. Porém, com substituição tributária, o detalhe é só esse aqui, ó. Quando o comércio for vender para o consumidor final, ele não vai pagar mais o ICMS. Por quê? Porque no momento que ele comprou da indústria, a indústria vai emitir uma nota fiscal onde a indústria vai pagar o seu ICMS da operação própria, ou seja, é o mesmo ICMS aqui, ela continua pagando, só que a indústria vai antecipar o cálculo deste ICMS que seria aqui na frente na sua nota fiscal. Então, quando essa expressão subsequente é porque você está pagando o ICMS de uma operação que vai ocorrer futuramente, ou seja, posteriormente. Então, você antecipou o pagamento do ICMS de algo que ainda não aconteceu. Então, quando fala assim, ICMS, substituição tributária subsequente, é um pagamento antecipado de um fato gerador presumido. Presume-se, logicamente, né, que o comércio, como ele comprou da indústria, ele vai vender para o consumidor final. Então, presume-se que ocorrendo a venda vai pagar o ICMS. Então, você antecipa este pagamento. E agora eu vou te dar a grande sacada aqui. Ó. Por quê? Qual que é a lógica, né? Qual que é o objetivo da substituição tributária? Existem muitas formas bonitas que o Estado vai falar sobre a substituição tributária, do motivo dela existir. Mas a verdade é que o objetivo mesmo é evitar sonegação de imposto. Então, lembrando aqui, ó, só para você ver, a modalidade antecedente, concomitante e a subsequente. Tudo só existe com um propósito, evitar sonegação. Vou te mostrar primeiro esse propósito, que quando você entender o objetivo da substituição tributária, da existência dela, vai fazer muito mais sentido para você toda essa lógica que nós vamos tratar aqui. Ó. Observe o seguinte, ó. Na modalidade antecedente que nós aprendemos, o produtor rural ele vende para a cooperativa e a cooperativa, quando for vender para o comércio, que ela vai destacar a substituição tributária. Ou seja, o Estado exige que a cooperativa, nesse instante aqui, calcule o ICMS dessa operação que já ocorreu. Então, por que ele faz isso? Porque é mais difícil o Estado ter o controle dessa operação aqui, ó, produtor rural para a cooperativa. É mais difícil ele controlar todos os produtores rurais. Então, fica mais fácil para o Estado controlar as cooperativas. Como ele vai ter esse acesso às informações das vendas da cooperativa, ele coloca a responsabilidade para evitar, então, sonegação para a cooperativa. E sobre a modalidade concomitante, veja só. Já na modalidade concomitante, a ideia é o seguinte, ó,
Nós vimos ali, ou é o transportador autônomo, que o Estado muitas vezes não vai ter o controle, tudo é porque ele não tem o controle. Esse é o segredo. Ó. E o transportador aqui, quando ele é de outra unidade de federação. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui que nós falamos, a empresa de Minas Gerais, ela vai e contrata o transportador que eu falei lá de Sergipe, né? Então, como que o Estado vai ter o controle dessa transportadora que é de Sergipe? É muito difícil. Existem alguns casos que a transportadora ou que outras empresas possuem uma inscrição estadual em determinado estado. Mas não é todas as empresas que estão obrigadas a ter essa inscrição estadual em outro estado, porque aí sim, o estado teria condições de controlar. Então, como não são obrigadas a ter este controle, não são todas que vão ter uma inscrição estadual no estado do remetente, é mais fácil atribuir para quem o estado tem o controle, que é justamente a empresa A. Ou seja, evitando aqui sonegação de imposto. E no nosso caso, agora que nós estamos abordando subsequente, como que funciona? Observe o seguinte, ó, isso aqui é fácil para nós entendermos, porque quando a gente vai na lanchonete, a gente vai numa loja, dificilmente nós, como pessoa física, e dificilmente a sociedade como um todo, ela pedir nota fiscal daquilo que ela comprou. Então é mais difícil para o Estado controlar o comércio. E tem outro detalhe, ó, nós possuímos muito mais comércio do que indústria. Então, para o Estado ter o controle de todos os comércios, dessas operações que vão ser diretas para o consumidor final, é muito complicado. Então, o que ele faz? Inteligentemente, ele já cobra este imposto antecipado da indústria. Então, mesmo que o comércio, vamos colocar aqui, né, entre aspas, ele não vai emitir a nota fiscal, independente do que for ocorrer aqui, o Estado já recebeu o que é dele. Então vamos imaginar aqui, ó, o comércio. Olha só que bacana esse negócio. A mentalidade do Estado. Esse é o segredo. Se você entender a mentalidade do Estado, do governo, vai ficar tudo mais fácil para você entender a lógica do ICMS, a lógica do ICMS, substituição tributária, todas as particularidades, as regras específicas, tudo fica muito mais simples. Então vamos lá. Ó. Imagina que no mês de agosto, o comércio foi lá e comprou da indústria uma mercadoria que possui substituição tributária. Depois, mais para frente, eu vou mostrar para você como que você identifica se a mercadoria é ou não substituição tributária. O importante que é a lógica. Então, imagina aqui, ó, em agosto ele comprou da indústria, então, uma mercadoria que é ST. Se ele for vender essa mercadoria, ele só conseguir vender essa mercadoria lá em dezembro. Ou seja, em dezembro, teoricamente, que ele ia pagar o imposto, porque ele só vendeu em dezembro. Só que o Estado é tão inteligente que o cara nem vendeu a mercadoria e ele já vai ter que pagar o quê? Antecipado. Então o cara pode vender no mesmo mês, ele pode vender daqui um mês, 2 meses, um ano que for, o Estado já recebeu dessa venda aqui, ó, do comércio para o consumidor final. Então essa é a lógica da substituição tributária na modalidade subsequente. Agora vamos falar sobre a base de cálculo. A base de cálculo. Diferentemente da antecedente, a concomitante, que são situações que já ocorreu e, portanto, você já tem o valor da operação para você calcular então a substituição tributária. Neste caso aqui, o valor da venda, ou seja, a operação de venda não ocorreu. Então, como que eu vou ver, então, como que eu vou descobrir a base de cálculo para calcular o imposto de uma situação que ainda não ocorreu? Então, vamos imaginar a seguinte situação aqui. Ó. O comércio comprou da indústria uma mercadoria por R$100. Ele comprou, então, aqui por R$100. Ele vai vender para o consumidor final por R$150, por exemplo. Ou seja, 50% a mais. E a pergunta agora é o seguinte, ó. Como que o Estado vai definir para poder calcular esse ICMS de uma situação que não ocorreu? Como é que ele sabe por quanto que o comércio vai vender essa mercadoria para ele pegar este valor como referência para calcular o imposto? Aí que entra a famosa MVA, Margem de Valor Agregado, que nós vamos aprender agora no artigo 8 da Lei Candir. Abre junto comigo. Olha o que diz aqui, ó, artigo 8. O inciso 1 você aprendeu, que se trata de antecedente concomitante. Já no inciso 2, olha como que é definido a base de cálculo para as operações subsequentes. É obtida pelo somatório das seguintes parcelas.
o valor da operação, ou seja, o valor ali da mercadoria, mais o montante de seguro, frete, outros encargos cobrados ou transferíveis ao adquirente. Isso tudo aqui vai estar na nota fiscal. No próximo vídeo eu vou mostrar para você detalhadamente uma nota fiscal para você conseguir visualizar isso aqui melhor. Mas enfim, é o valor da mercadoria e tudo aquilo que tiver nota fiscal. É uma despesa acessória, é um IPI, por isso que fala que outros encargos cobrados ou transferíveis, é o frete que estiver ali na nota fiscal. O grande segredo para você entender o que compõe a base de cálculo é somar, além do valor da mercadoria, tudo aquilo que foi cobrado ou transferível ao adquirente, ou seja, ao comprador da mercadoria, tudo aquilo que estiver na nota fiscal. Inclusive, como já disse, o IPI. O IPI compõe a base de cálculo da substituição tributária nessa operação subsequente. Depois que eu tenho toda essa somatória dessas parcelas, eu preciso incluir um percentual, que é a famosa MVA, margem de valor agregado. Então eu vou somar todas essas parcelas, vou somar ainda esse MVA que o Estado define para cada mercadoria que está sujeita à substituição tributária. A pergunta agora é: como que o Estado, então, define essa MVA de uma situação ainda que não ocorreu? Ou seja, como que ele define por quanto o comércio vai vender? No mesmo artigo 8º, aqui embaixo, ó, no parágrafo 4º, leia junto comigo, olha que lindo. A margem que se refere à linha C do inciso 2, ou seja, a linha C do inciso 2 é justamente o que nós estamos lendo aqui, ó, margem de valor agregado. Então, a margem de valor agregado será estabelecida com base em preços usualmente praticados no mercado, considerado obtidos por levantamento, ainda que por amostragem ou através de informações e tal, adotando-se a média ponderada dos preços coletados, devendo os critérios para sua fixação ser previstos em lei. O Estado, ele define, com base em todo esse levantamento de mercado, a possível, por isso que fala presunção, ele presume por quanto que a empresa vai vender com base no mercado. Então vamos no nosso exemplo aqui. Então no nosso exemplo aqui, ó, imagine que o comércio compre essa mercadoria aqui por R$100. O Estado, ele presume que o comércio, quando vai vender essa mercadoria para o consumidor final, ele vai colocar mais 50%. Ou seja, vai vender por R$150. Então, ele já conhecedor de todo o mercado, por quanto que o comércio vende para o consumidor final, ele vai definindo essa MVA para cada mercadoria. Então, cada mercadoria que está sujeita à substituição tributária, que o Estado que define também quais são as mercadorias que estão sujeitas à substituição tributária, ele mesmo define a MVA. Então, cada Estado, ou seja, nós temos 27 regulamentos MS diferentes, cada Estado define a sua própria MVA conforme a mercadoria. E agora, como que funciona o cálculo? É o que nós vamos ver no próximo vídeo.